Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Nós vamos para mais um evento nesse mês da advocacia, do dia 3 ao dia 30 de agosto, que tem como título os impactos da nova era jurídica na advocacia. O nosso tema desse painel se chama Questões controvertidas sobre o direito ambiental. Nosso painel será composto por 4 painelistas e vou apresentá-los. O doutor Adilson Abreu Dalari, advogado, professor titular de Direito Administrativo na Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo, consultor jurídico, membro do Conselho Científico da SBDP e ex-secretário municipal de administração de São Paulo. Será o nosso primeiro panelista. O doutor Pedro Menezes Niebur, nosso colega, advogado militante, sediado em Florianópolis, professor efetivo de Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental da UFSC, ex-conselheiro do Conselho Santa Catarina e presidente da Comissão de Direito e ex-presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Santa Catarina. Ele será o nosso terceiro panelista. O nosso quarto panelista, o doutor Marcelo Buzago Dantas, também advogado, sediado em Florianópolis, doutor pela PUC de São Paulo, membro da Comissão Permanente de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, membro das comissões de Bioética e de Meio Ambiente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC, e da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, docente permanente nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Cada um dos nossos painelistas poderá falar por 15 minutos inicialmente. Eu vou avisá-los quando estiverem perto dos 5 minutos finais, e vamos prestigiar para que eles possam responder as perguntas que já algumas me mandaram e outras que vão aparecer no chat, aproveitar as nossas mentes brilhantes para poder trazer esse tema tão importante que são aspectos controvertidos no direito ambiental. Professora Adilson Abreu Dalari, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Então, é um prazer muito grande participar deste debate interessantíssimo. Isso é um assunto que realmente está na ordem do dia, que é muito importante. E eu, como sou o mais velho do grupo aqui, eu vou a minha ideia, a minha intenção é mostrar como é que nós evoluímos. Quer dizer, por que eu sou otimista com relação ao que está acontecendo hoje? Para mostrar que foi um longo caminho percorrido. Eu comecei a me interessar pelo direito urbanístico e ambiental que vinha junto, eram inseparáveis, mas especialmente o direito urbanístico, quando eu comecei a trabalhar com o professor Eli Lopes Meireles. Isto foi em 1967, um longo tempo. Naquela época não havia assim o problema da edificação urbana era um problema de civil, do Código de Edificações, para aí. Quer dizer, não se tinha uma visão da urbe como um todo, e situada num ambiente mais amplo. O que se tinha era uma preocupação com a edificação, com o direito de vizinhança, tudo isolado. Então, o professor Eli Lopes Meireles começou a cuidar desse assunto. Ele tinha... ele era muito interessado no direito urbanístico. E tinha na companhia dele o professor Eurico Andrade Azevedo. O Eurico tinha sido promotor, onde o Eli era juiz, e eles tinham um entendimento bastante grande, os dois eram muito entusiasmados com isso e me contaminaram. Naquela época, havia apenas uma entidade que cuidava disso, que era o IPUC, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Mas, baseado na experiência, então, dos outros, o professor Eli resolveu promover a criação de um órgão técnico que cuidasse da administração municipal numa perspectiva técnica, abrangendo toda a estrutura, o funcionalismo, a contabilidade e planejamento urbano. Nós tínhamos uma área no CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal,
voltada exatamente para o planejamento urbano. Agora eu preciso pôr os óculos aqui, porque... a área de planejamento urbano, e que abrangia também o ambiental, precisa deixar isso claro, era problema de arquiteto, tá certo? Um problema de arquitetura. Tanto é que os nossos primeiros trabalhos na área eram muito pobres, mais de conhecimento, de conhecer a realidade então existente. E daí surgiu a ideia, promovida pelo CEPAM, e que foi objeto de um manual, para a implantação nos municípios do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Ora, vejam bem, a ambição. A gente que não tinha nada, começamos a pensar num Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Esse integrado significa tudo, toda a administração municipal, todas as áreas, incluindo, por exemplo, a área de saúde, de educação. A gente queria planejar tudo, era uma coisa completamente desmedida. Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência bastante grande para a gente perceber que não era possível tudo isso. Tem alguns setores que tinham que ter vida própria. E nós tínhamos que cuidar mesmo da estrutura e do funcionamento das cidades, dos equipamentos urbanos e da preservação do meio ambiente. Então, depois de ter aprendido a dimensionar corretamente as coisas, eu comecei a... Eu fui, vamos dizer, o segundo a cuidar de desenvolvimento urbano e ambiental em nível de pós-graduação. O primeiro foi o professor José Afonso da Silva, que implantou então, a pós-graduação na Faculdade de Direito da USP. E eu era, então, professor da PUC. E lá, junto com a professora Lúcia Vale Figueiredo, que na época era desembargadora federal, nós implantamos, então, a cadeira em pós-graduação de Direito Urbanístico e Ambiental. Nós nos revezávamos, era um semestre cada um, um semestre de cada um. Então, eu dava aula no semestre, descansava um e ela dava aula no semestre seguinte. E, olha, foi um sucesso danado, porque teve muita procura, muito interesse. Nós tínhamos uma dificuldade imensa naquela época, no início dos anos 70, porque não havia direito urbanístico no Brasil, nós não tínhamos normas de direito urbanístico. Nós tínhamos normas municipais isoladas. Não havia um direito urbanístico como nós concebemos hoje. E o resultado que, para poder dar as aulas, nós tínhamos que nos socorrer da legislação estrangeira, especialmente francesa, italiana, espanhola, ou seja, os alunos tinham que aprender a ler em língua estrangeira, porque não havia nada, nós não tínhamos um manual, quanto menos um tratado, né, de direito urbanístico e ambiental no Brasil. Era uma ousadia danada, que estava começando, mas deu certo. Deu certo porque a procura era muito grande, o entusiasmo era muito grande, criou-se um clima muito favorável que levou à criação, então, do Estatuto da Cidade. Nós já tínhamos alguma legislação ambiental esparsa, graças à previsão na Constituição de 88. Então, já tinha alguma coisa na área de direito ambiental, mas de urbanístico, não. E aí, com o Estatuto da Cidade, nós passamos a ter uma base para desenvolver os nossos estudos. Então, o Estatuto da Cidade foi um marco muito importante. Só que havia um problema muito grande da época, né? Era da rigidez formal do direito.
em todos os ramos do direito, mas muito especialmente nas áreas de direito público, no direito administrativo e nesses ramos de direito urbanístico e ambiental. Havia uma submissão à letra da lei de tal forma e também a importância dada a alguns princípios. Por exemplo, no direito urbanístico, o princípio da precaução. O princípio da precaução é amplo demais e portanto, ele gerava um medo muito grande no direito ambiental e no direito urbanístico. Os procuradores tinham um temor muito grande de tomar decisões. Quer dizer, em caso de dúvida, é melhor dizer não. O que nós tivemos, portanto, foi o chamado apagão das canetas, porque ninguém queria decidir, porque decidir era um erro, era um risco muito grande. A grande coisa que deu para perceber isso e deu para evoluir. Então, nós, já dando um salto aqui, nós evoluímos bastante quando foi já no governo, então, do professor Michel Temer. O professor Michel Temer, quando presidente da República, não deixou de ser professor da área de direito constitucional e de ter convivência com nós que cuidávamos do direito administrativo, urbanístico e ambiental. Então, o professor Michel Temer e o presidente da República, Michel Temer, teve sensibilidade suficiente para promulgar aqueles artigos que foram acrescentados à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso melhorou muitíssimo na medida em que essas novas normas do artigo 20 e 26, eles permitem que se levem em consideração as circunstâncias, as dificuldades no momento da tomada de decisão. A decisão não é apenas uma mera subsunção à lei e acabou. Sim ou não, lícito ou ilícito, válido ou inválido. Não, nós temos que levar em consideração as dificuldades decorrentes das circunstâncias do momento. Também, na hora de decidir, é preciso pensar nas consequências da decisão. Quer dizer, não é eu decido de acordo com a lei lícito ou ilícito e dane-se. É preciso, portanto, ponderar as circunstâncias e pensar nas consequências da decisão. Outra coisa que nós evoluímos muito grande, muito, é na possibilidade de decisões consensuais. Isso veio desde a reforma administrativa, com a emenda número 19, né? A emenda constitucional número 19, que introduziu expressamente na Constituição o princípio da eficiência. Então, esse princípio da eficiência, ele levava a uma redução da burocracia e do formalismo e permitia uma tomada de decisão mais voltada, portanto, para os resultados, para a eficiência e a eficácia do funcionamento da administração pública. Então, tudo isso, especialmente a consensualidade, porque havia um preconceito antigo de uma oposição de interesses entre o interesse público e o interesse privado. Então, aquele princípio da supremacia do interesse público, ele era entendido de tal forma que o interesse privado era inimigo, adversário. Graças a Deus, nós conseguimos superar isto para perceber que a administração pública depende da colaboração dos particulares, especialmente nessas áreas de direito administrativo e ambiental. E outra coisa também importante nessa evolução, especialmente nessas novas normas, né, no artigo 26, é que vamos dizer, a penalização do servidor público ocorreria em caso de erro grosseiro ou dolo.
Então, errar é humano, uma decisão equivocada é normal. A punição, a sujeição do servidor a alguma punição dependia do cometimento, portanto, apenas de um erro grosseiro, de um erro grande demais, que configurasse culpa grave. Então, era culpa grave e dolo. E, com isso, nós pudemos avançar. E, atualmente, o que me mais entusiasma é que nós, vamos dizer, o direito urbanístico e ambiental um era voltado para a cidade e outro para o verde, para as águas, para o ar que se respira e etc. E hoje nós temos uma noção muito clara da importância do meio ambiente urbano, das condições de habitabilidade, da salubridade. Nós temos hoje um problema sério com saneamento que afeta tremendamente a qualidade da vida urbana. Então, nós tivemos um progresso muito grande com essa nova lei do saneamento, que permite uma série de atividades, a conjugação de esforços entre particulares e o poder público, e, portanto, está aí nesse histórico meio rápido. Por que eu sou otimista? Eu não sou um otimista deslumbrado, eu sou um otimista porque eu percorri um caminho bastante grande da inexistência de possibilidades de uma atuação efetiva, e vimos que hoje nós temos não só uma legislação aplicável, uma legislação que permite efetivamente uma atuação efetiva e eficaz, e temos já a consciência da necessidade de atuação articulada desses dois setores, de urbanismo e meio ambiente. Enfim, era o que eu tinha a dizer nessas palavras, e agora eu vou ter o prazer de ouvir os meus colegas e depois responder as questões que foram formuladas. Muito obrigado. Estão me ouvindo, né? Eu quero agradecer ao professor Dallario, porque eu esqueci de avisá-lo no tempo oportuno, e deu certinho quando eu avisei, porque eu estava tão empolgada com a palestra dele que eu esqueci. Tipo, vamos ouvir essa palestra está descendo como um doce, né? Então, eu fiquei um pouco diabética, digamos assim, com a palestra do professor. Então, eu fico extremamente agradecida. Eu gostaria de fazer uma exposição, e eu espero ser breve para dar espaço para os meus colegas. Estou aqui eu mesma me controlando, com o tema que eu trouxe, que é urbanização crescente e meio ambiente. É fato que é uma tendência mundial a urbanização crescente, seja pelo aumento da população na área urbana e consequente expansão da zona urbana em direção à área rural, seja pelo êxodo rural, notadamente marcado pela produção agrária mecanizada, né? Diante da ocupação inadequada, junto com essa urbanização crescente, alguns problemas se apresentam, e, não obstante, podemos ter aspectos ambientais positivos. E quando eu falo isso, é porque a gente, com essa urbanização, a gente tem, hoje, ganhado também muitos espaços verdes, né? E é o caso de Florianópolis, quando a gente deixou de ser rural e nos tornamos uma cidade urbana, nós aumentamos substancialmente a cobertura vegetal. É de salientar que, quando tratamos de cidade, a gente tem o chamado meio ambiente artificial, regrado por um diploma próprio, mencionado já pelo professor, que é o Estatuto das Cidades, né? E ele diz claramente que a função social do solo urbano é propiciar a moradia adequada e o acesso aos mercados de trabalho, produtos e serviços. As pessoas muitas vezes referem a solo urbano, moradia. Só moradia não adianta, é por isso que Minha Casa Minha Vida foi um projeto que, em grande medida, fracassou, porque se preocupou com a moradia no fim do mundo, né? Como diz o Jaime Lerner, né? Minha Casa Minha Vida é meu fim de mundo. Porque a cidade interessa quando ela dá acessibilidade ao mercado de trabalho, produtos e serviços. Essa é a grande questão da cidade. E do ponto de vista ambiental, a urbanização crescente, notadamente no Brasil, tem trazido algumas consequências, entre as quais convém citar. A primeira delas é o deflorestamento de remanescentes florestais para dar lugar às edificações e equipamentos urbanos, né? E, como eu já citei, nem sempre isso é um fator comparado com o meio rural negativo, porque a gente tem casos em que
há uma regeneração da vegetação nativa. Mas, na maioria dos casos, a ocupação urbana, ela implica num desflorestamento e é permanente. Como consequência disso, nós temos uma diminuição da fauna silvestre, especialmente pela perda de habitats, em razão desse desmatamento e a fragmentação dos remanescentes florestais, e, obviamente, vem junto a poluição de solo e recursos hídricos. A poluição de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, especialmente por falta de saneamento, é outro aspecto crucial em termos de impacto ambiental em razão da urbanização. Não podemos deixar de mencionar que os efluentes industriais também têm sido causa de poluição e também a chamada poluição difusa, que é aquela decorrente da lavação das cidades, né? E, por fim, aspecto relevante, nós temos a poluição atmosférica em razão de emissões industriais e de veículos automotivos, que, no caso de Florianópolis, é o grande contribuinte da emissão atmosférica. A questão posta é: a urbanização crescente é ruim para o meio ambiente saudável? O que a gente pode colher é não necessariamente. A humanidade tem sido capaz de muitas coisas. E certamente é capaz de fazer deste fenômeno social não controlado pelo direito uma possibilidade de resgatar a nossa intrínseca ligação com a natureza. Mas não basta a gente pensar que uma cidade planejada seria o suficiente para tal missão, como as Smart City, né, como o Songdo na Coreia do Sul, ou Masdar em meio ao deserto de Abu Dhabi, que são autênticos fracassos, né, e fracassos de cidades planejadas, o que nos faz concluir que o adensamento demográfico não se gera, mas ele se permite acontecer a partir de uma demanda já existente por território. As cidades, elas não são feitas de edificações ou tecnologias, mas por pessoas com necessidades simples e fundamentais: acesso ao mercado de trabalho, de serviços, produtos, mobilidade, moradia adequada, saneamento. Cidades também não observam leis rigorosas de uso e ocupação do solo. Isso dói, né? Principalmente para nós, o direito, né? Basta uma lei rigorosa e ela vai ocorrer. A cidade não observa isso. A cidade ordenada, ela é uma ilusão. Quanto mais exigente é a regra de construção numa dada região central da cidade, mais cara se torna a ocupação regular, a ocupação dentro da lei. Consequentemente, uma cidade infralegal vai se formando no entorno e paralelamente à cidade legal. Muitas vezes essa cidade ilegal, ela cresce mais do que a cidade oficial. A gente fala, por exemplo, que em Florianópolis, o plano diretor, ele só funciona para 1/3 da cidade. Olha que coisa curiosa. O fenômeno da favelização e demais ocupações irregulares contribuem significativamente pelo espraiamento das cidades, né? Com residências espraiadas, espalhadas, o custo da infraestrutura fica mais alto. É o custo de saneamento, o custo de via pública, de iluminação, de transporte de massa, etc. Inviabilizando essa infraestrutura ou mesmo comprometendo sua execução adequada, para além de constituir um fator determinante no problema de mobilidade urbana. Mas é também o meio ambiente natural quem muito padece com a ocupação irregular, pois nenhuma medida ambiental é tomada por ocasião da intervenção. É frequente a ausência de reserva de remanescentes florestais, né, na forma de área verde, a ausência de áreas de preservação permanente, especialmente de rios, nascente, manguezais, área de duna, poluição do solo, dos recursos hídricos por esgoto, poluição do ar com lixões clandestinos. Mas como combater a ocupação irregular se a demanda é irrefreável, um fenômeno que o poder público não dá conta? Qual é a resposta que nós do direito podemos dar? Eu penso que nós do direito podemos fazer um combate que é pelo estímulo certo, que é oportunizar as mais diversas camadas sociais o acesso à moradia nas áreas centrais. Para isso, é indispensável a densificação do território para produzir maior oferta de moradias e, consequentemente, de acessibilidade. Eu falo de acessibilidade econômica, sobretudo. E não basta liberar o potencial construtivo, é preciso privilegiar o pedestre. Significa dizer a não obrigatoriedade de vaga de garagem, execução e manutenção de passeios, arborização das vias e tantas outras exigências, né, que são feitas, como área de lazer condominial, ou telhado verde, recursos diversos, dimensões internas, ajardinamento. Tudo isso encarece sobremaneira a edificação e alguém tem que pagar a conta, né? Porque, como se diz, não há almoço grátis, né? Alguém vai pagar e esse alguém é o consumidor. Áreas densas
tem um custo de infraestrutura per capita reduzido, porque o valor é compartilhado por um grande número de pessoas. Com isso, podemos não ter apenas o trio do saneamento, né, implantado e operado adequadamente, água, esgoto, resíduo sólido, mas também o chamado patinho feio, né, de saneamento, que é a drenagem urbana e a limpeza das vias públicas, né, que são serviços essenciais na prevenção de cheias, deslizamento de solo, poluição dos rios, mares e lagoas. É da gente detalhar que a ausência de drenagem urbana, ela é uma das grandes responsáveis pela poluição dos nossos mares, né? Porque é carreado resíduo para lá. Enfim, a cidade informal que se estabeleceu, ela merece ser incorporada à cidade formal, dotando essa cidade informal dos elementos necessários para tal. Afinal, como nos ensina Tóquio, a cidade não precisa ser ordenada, ela precisa funcionar para a sua gente e ter uma relação saudável com a natureza. Enfim, essas são as minhas considerações sobre um olhar um pouco polêmico, talvez até contraintuitivo, né, de uma cidade mais sustentável. Eu passo agora passo a palavra agora para o professor Marcelo Dantas. Eu posso até falar, Rod, mas eu acho que pela ordem seria o Pedro, né? Desculpa, professor, é porque eu estou te vendo e acabei me empolgando. Mas é o Pedro, sim, conforme nós combinamos. Desculpa, Pedro. Só não quero passar a perna no Pedro aí. Como estamos entre amigos, né? Não ia ter problema nenhum, professor Marcelo, em ouvi-lo antes de mim aqui na fila. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a todos com quem divido esse painel e fazer uma saudação especial ao professor Dallari. É uma honra sem tamanho, professor, dividir com o senhor um painel e poder, eventualmente, trocar figuras e ideias com o senhor, que tem sido, ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, um referencial, né, no âmbito do direito administrativo, urbanístico, todos os seus escritos têm nos guiado e ainda guiam nossos alunos. Então, para mim, é um motivo de grande satisfação pessoal. Aliás, eu até imaginava que na concepção desse painel eu seria chamado para debater e discutir com o senhor, provocar alguns dos seus posicionamentos a respeito de temas pungentes nesse âmbito ambiental e urbanístico. E eu me preparei, inclusive, para fazer uma provocação, e agora eu tomo a liberdade de talvez desenvolver um pouco melhor meu raciocínio, tendo em mente uma fala, professor Dallari, sua, no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que foi realizado aqui em Florianópolis há uns 10 ou 15 anos atrás, onde o senhor começou a sua exposição levantando o seu smartphone e falando o seguinte: eu sou um neoliberal convicto, está aqui a prova disso, eu falo num telefone celular hoje por conta, né, dessa agenda neoliberal. E claro que isso estremeceu o público, as pessoas se olhavam assim, como assim? Era quase que um xingamento. E aquilo lá me marcou muito, e claro, muitas das ideias dessa agenda, né, de desregulamentação ou de liberalização de determinados setores, que fazem muito sentido, a gente passa a defender agora com maior franqueza, de peito aberto, sabendo que a gente está agora cansado no professor. Mas eu queria, enfim, trazer algumas ideias ou tratar a respeito de um movimento que me parece que tem se intensificado recentemente, que diz respeito muito com essa linha de abordagem, que é da simplificação dos licenciamentos ambientais e urbanísticos, professor Dallari. Me parece, esse é um tema atual e atualmente ele tem se transformado também bastante controvertido. O professor Dantas pensa muito a respeito e tem muitos de seus orientandos escrevendo sobre esses assuntos, né? E tenho certeza que ele pode também aportar uma contribuição bastante significativa nesse tema. Mas me parece que quando o assunto é trazido para a perspectiva ambiental e urbanística, ele acaba ganhando outra entonação. Quer dizer, ninguém, para si próprio, é contra desburocratizar nada, né? Se alguém tem algum pleito perante a administração pública, todo mundo quer que isso seja simplificado.
No entanto, em se tratando de licenciamentos ambientais e urbanísticos, parece que o debate, em algum momento, se torna, né, enviesado ou parte de preconcepções ou alguns juízos preconcebidos que deslocam ou deturpam ou tornam obscuro o real ponto de discussão, né? Enfim, está na agenda atual, isso vem se discutindo, a gente vê movimentos no âmbito urbanístico por licenciamento por declaração, no qual, em determinadas implantações, é o empreendedor que certifica, né, mediante uma espécie de instrução privada, o cumprimento, o preenchimento das normas legais para ser concedido o alvará de construção, e uma tônica muito parecida, o licenciamento ambiental por adesão e compromisso, né? Até outras modalidades, licenciamento único, e eventualmente até dispensa de licenciamento, vai nessa linha aqui, né, no âmbito dessa discussão que eu estou travando. Eu digo que esse argumento, quando é deslocado para o âmbito ambiental e urbanístico, ele sofre uma espécie de perturbação, porque as pessoas, ou quem é contra, quem levanta uma objeção à simplificação de licenciamentos nessa esfera, costuma a se socorrer de algumas simplificações muito exageradas, no sentido de está simplificando, então está afrouxando as regras do jogo, né? Ou então está retrocedendo, o tal do retrocesso, né, professor Marcelo, está retrocedendo nas medidas de controle ambiental e urbanístico em prol de interesses do mercado. Esse argumento me parece que é torto e enviesado, como eu estou insistindo, porque ele supõe que aquele modelo mais burocratizado, vamos assim colocar, por burocratizado estou me referindo à patologia da burocracia mesmo, aquele procedimento mais complexo, mais intrincado, de maior densidade, né, com maior intensidade de regulação, vamos assim colocar, ele provocaria um maior controle só por ser mais regulado, né? Então, um licenciamento prévio de construção ou ambiental, de implantação, operação de determinada atividade, seria mais cuidadoso por ele ser mais complexo, né? Quando me parece que isso não é uma verdade necessária. Pode acontecer em determinados casos que isso, de alguma forma, contribua com a sofisticação de mecanismos de evitar um dano ambiental urbanístico ou descumprimento de uma norma, mas não é sempre necessário, não. Eu acho até, eu suspeito até que se a gente fosse fazer uma pesquisa, assim, um levantamento empírico, a gente fosse identificar alguns resultados curiosos, quem sabe até o inverso, né? No sentido de que o incremento de burocracia acaba afastando as pessoas do ambiente formal, do ambiente regular, e empurrando para a irregularidade. Se eu sei que uma reforma na minha casa vai me levar um ano e meio para ser aprovada, eu tenho essa necessidade de reformar ela imediatamente, meu negócio, o que quer que seja, eu vou acabar fazendo a adaptação independentemente do alvará de reforma e do habite-se posteriormente do município, ou, né, de uma adaptação da licença ambiental. A necessidade humana vai acabar falando mais alto do que o respeito à regra de controle prévio que é imposto pelo poder público. Se a gente talvez fizesse uma busca, e aqui fica até uma provocação, uma busca aí nos sites dos tribunais, na jurisprudência dos tribunais, talvez a gente fosse se surpreender com o resultado. Eu acho que o maior número de ocorrência, em termos de revisão, controle ou responsabilização mesmo judicial por conta de irregularidades no plano urbanístico e ambiental, ele se refira a implantações que foram precedidas do licenciamento esse burocratizado, complexo e ordinário, regular, né? E no menor grau, no menor número, aquelas ocupações irregulares ou clandestinas, suponho, apesar de elas serem majoritariamente, como a Rode mesmo colocou naquele número, a nossa realidade. Então, a gente tem que, né, pensar e discutir essas coisas com maior franqueza. Será que, de fato, esse modelo que a gente tem hoje, esse convencional, que já está estabilizado, de um controle rígido, prévio, né, com etapas procedimentais, idas e vindas dentro do órgão administrativo, né, ele, de fato, propicia um controle adequado? Me parece que quem busca o licenciamento já não estaria tendente ou apto a promover
algum tipo de ilícito, algum tipo de irregularidade no que toca ao descumprimento material de normas de proteção ambiental e urbanística. Não quer dizer que ele tá apresentando um projeto, e esse projeto vai necessariamente ser aprovado da forma como ele está apresentando. É claro que, nesse sentido, uma interlocução com o órgão de controle é sempre útil, porque pode haver, né, uma má compreensão, má interpretação da legislação regente, então o órgão aqui refina, ajusta a pretensão àquilo que a lei lhe autoriza. Mas me parece que, se o particular tivesse a intenção de descumprir materialmente alguma norma de proteção ambiental urbanística, ele o faria independentemente de submeter a atividade dele a um licenciamento. Então, o que eu estou cogitando aqui é o fato de que essas medidas de simplificação, né, do licenciamento ambiental e urbanístico não são boas ou ruins por si só. A gente não consegue deduzir isso e não consegue, então, deixar o debate nesse nível raso que parece que vem se travando em muitas esferas. Né? A gente vê a desflexibilização de licenciamentos ambientais para cá, ou entrega para o setor imobiliário. Eu acho que não se resolve, não se enquadra adequadamente nesse contexto. A investigação que eu acho que a gente tem que fazer, professor Dallari, Rode e professor Marcelo, é identificar qual o contorno jurídico, o regime jurídico que norteia essas iniciativas de simplificação. Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: existe algum parâmetro constitucional para a gente aferir se essa medida, essa iniciativa, essa solução ela é válida ou inválida? A Constituição me parece que vai muito pouco dentro dessa forma de como o controle tem que ser exercido. Ela fala assim que o município cabe controlar o uso e ocupação do solo e que, em matéria ambiental, atividades potencialmente degradantes ou utilizadores de recursos naturais têm que ser submetidas a uma espécie de avaliação de impacto. Fala. Mas, grosseiramente, ela fala isso, não fala como que tem que ser feita essa avaliação de impacto. Em matéria ambiental até fala, né? O estudo de impacto para atividades de significativo impacto. Mas no restante não fala. Eu estou deduzindo, eu estou achando, essa é uma primeira impressão, queria ouvir os colegas a respeito disso, se possível, que a legislação poderia, em virtude disso, de que não há um parâmetro claro, né, ou expresso constitucional no sentido de pode ou não pode, essa medida, simplificação aqui, dispensa acolá, que pode a legislação sim estabelecer esses parâmetros e definir que em determinados conjuntos de atividade a instrução pública, dependendo da natureza da atividade que está em jogo, a instrução pública vai ser substituída por uma instrução privada do próprio empreendedor ou de uma outra empresa certificadora, como eu recebi agora, né, uma iniciativa lá da Austrália, New South Wales, eles estão fazendo algo, eles estão fazendo algo como essas atividades de menor impacto são certificadas por empresas privadas, o cumprimento da legislação certificada. Então, uma empresa certificadora que está previamente certificada, já autoriza a prosseguir. Então, eu estou achando que a legislação ela pode estabelecer sim essas balizas. E daí a gente vai ter que investigar, no fim, ao fim e ao cabo, cogitando simplificar, se a simplificação é válida ou não é. Né, se ela coloca ou se ela compromete uma proteção, né, um controle prévio que se fazia necessário em virtude da natureza, dos riscos ou do porte da atividade em questão, entre outros. Então, eu não vejo como inconstitucional, era aqui o ponto que eu queria chegar, medidas de simplificação de controle prévio, licenciamento, estou me referindo, licenciamento ambiental e urbanístico, de plano, a prioristicamente. Não sei se é inconstitucional ou não, tem que ver, né? Tem que investigar mais a fundo e ver se eu consigo alcançar um resultado adequado ou se presta aquele resultado que a ordem jurídica como um todo coloca para aquela finalidade. Situação talvez um pouco mais delicada e controvertida, já partindo para a conclusão, seria o caso da dispensa do licenciamento propriamente dito. Porque aqui o órgão ambiental e urbanístico está, em alguma medida, renunciando a uma parcela da incumbência dele de fazer esse controle prévio, ex ante a implantação da atividade. Né? Então, ele tem que ter certeza de que aquela implantação não vai causar, a meu ver, uma repercussão relevante a ponto de justificar esse controle prévio. Se ele não tem essa certeza, talvez o controle prévio fizesse todo sentido. Né? E daí aqui, através da dispensa, eu possa estar falando numa proteção deficiente que é vedada, né? Naquele binômio proibição do excesso e da proteção deficiente, pela ideia de proporcionalidade, pela ordem jurídica.
eu ia trazer essa questão como uma colocação, um questionamento para os colegas, para ouvi-los a respeito do que eles achavam no que toca a essa tendência cada vez mais presente de simplificação de licenciamentos ambientais e urbanísticos. Muito obrigado, doutora Rose. Obrigada, doutor. Você conseguiu ficar menos, deu 13 minutos, então a gente está indo bem, acho que a gente vai poder debater bastante, porque os palestrantes estão diminuindo o tempo de exposição. Vou passar desde logo a palavra para o doutor Marcelo Dantas, para fazer as suas considerações. Bom, muito boa noite a todos. Eu queria inicialmente saudar a doutora Rod, a presidente desses trabalhos, e que vem conduzindo aí com brilhantismo o nosso painel. Saudar da mesma forma meu prezado amigo, colega, por quem eu nutro uma grande admiração e respeito, o Dr. Pedro Niebuhr, um jovem brilhante, como vem demonstrando não só nessa ocasião, mas em tantas outras que eu tenho tido a oportunidade de estar ao seu lado e aprender muito com ele. E, por último, mas não menos importante, essa referência para todos nós, que é o professor Adilson Dallari. Eu sou também um admirador do seu trabalho de longa data, professor Adilson. Já assisti inúmeras exposições suas, quando ainda era também eu um jovem advogado aqui em Florianópolis. Me recordo de uma visita sua para um evento de direito ambiental em 1994, se não me falha a memória, e sempre tenho estado atento aos seus escritos e ouvi com muita atenção esse verdadeiro histórico que Vossa Excelência, com que Vossa Excelência nos brindou a todos na noite de hoje. Falar, por último, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que muita coisa já foi dita e a desvantagem é óbvia, né? Ficamos aqui para o final, mas, ao mesmo tempo, também me permite fazer alguns comentários sobre a fala dos colegas, que eu acho que é mais até o modelo desse painel. Rigorosamente, eu tinha aqui listado uma série de questões controvertidas no direito ambiental e urbanístico para falar, porque, rigorosamente, o direito ambiental e o direito urbanístico são pródigos em produzir controvérsias. Então, nós temos controvérsias aí para ficar a noite toda debatendo, e eu rapidamente listei ali umas 10 que poderia aqui expor, né, e mencionar. Eu não vou fazer isso, eu vou aproveitar as exposições dos meus 3 antecessores, as brilhantes exposições, e fazer alguns comentários. Se sobrar algum tempo, eu falo sobre um ou outro ponto, né, que tem me angustiado na prática da advocacia na área ambiental e também urbanística. E vou começar, talvez, pelo final, né, porque é o que está mais próximo, que é a exposição do professor Pedro, em relação a algo que realmente me aflige há muito tempo. Como é que nós, no Brasil, temos o principal instrumento de política ambiental regido até hoje tão somente por atos normativos inferiores, como é o caso das resoluções do CONAMA. Não termos até hoje uma lei geral de licenciamento ambiental é absolutamente inaceitável. Estamos lidando com estudos de impacto ambiental baseados numa resolução de 1986. Não só anterior à Constituição, mas principalmente anterior à Constituição. E de uma época totalmente diferente dos dias de hoje. Então, eu diria, professor Pedro, mais do que simplificar, nós precisamos de um regramento mínimo, básico. Eu me recordo, quando nós ainda não tínhamos a Lei Complementar 140, que já representou um grande avanço,
Eu me recordo de ter escrito um artigo cujo título era A Quem Interessa o Caos? O caos no Cisnama era o que nós vivíamos até o advento da Lei Complementar 140. Não que ela tenha solucionado todos os conflitos, mas houve um significativo avanço, porque até então não haviam regras claras sobre de quem era a competência para o licenciamento ambiental, a ponto de algumas vozes autorizadíssimas, respeitadíssimas, defenderem a necessidade de um triplo licenciamento ambiental. 3 entes da federação despendendo as suas energias para licenciar o mesmo empreendimento. Por quê? A Constituição diz que a competência é comum, logo, não havendo uma disciplina, é lícito admitir-se, ou era, que todos teriam competência simultaneamente, o que era um absurdo sob qualquer ótica, com todo respeito. Mas a falta de um regramento. Da mesma forma, hoje nós não temos um regramento, e eu fico me perguntando a quem interessa que nós não tenhamos uma lei de licenciamento ambiental? Interessa àqueles que querem buscar nessa lacuna legislativa obstáculos, argumentos que ele não tem do ponto de vista do direito material. E aí busca, na falta de um regramento sobre licenciamento, justamente esse motivo a embasar ou um embargo ou, então, o óbice ao próprio exercício da atividade. Dito isso, e eu também quero me ater ao tempo e tentar, também como os meus colegas, ser mais econômico, queria também aproveitar aqui aquilo que tão bem mencionou o professor Adilson nesse seu histórico, e com alguma tristeza perceber que um pouco daquilo que Vossa Excelência mencionou nos primórdios da construção do direito ambiental e urbanístico, lamentavelmente continua a existir nos dias de hoje. E eu anotei aqui a sua expressão de muito feliz, entre aspas, apagão das canetas. Hoje nós vivemos algo muito semelhante, motivado da mesma forma que naquela época, como Vossa Excelência muito bem apontou, pelo mau uso, um distorcido uso, um indevido uso de um instrumento nobre, de um princípio nobre, que é o princípio da precaução, que virou solução para todos os males. Na dúvida, precaução. E aí, claro, a precaução, como vem sendo utilizada no Brasil, de um modo geral, ela leva à inação. Sim, porque na dúvida, claro, mas tudo é risco. Mas há uma distorção sensível, nítida, que acaba levando muitas vezes a esse medo, aliado a uma postura muitas vezes de radicalização, de admoestação, de coerção pelos órgãos de controle ao agente público, através de uma outra distorção, que é o mau uso das recomendações pelo Ministério Público, que recomenda, entre aspas, porque recomenda, mas ao final da recomendação, insta o servidor a praticar ou não praticar o ato, sob pena de ser processado por improbidade administrativa, por exemplo. Qual é o servidor que irá se responder, irá afrontar uma recomendação dessa? Nenhum. Evidentemente não. Para que ele irá se submeter a um processo estigmatizante, como é o da improbidade administrativa, que Vossa Excelência tão bem conhece também? Bom, percebo também que temos visto situações conflituosas no direito ambiental e no direito urbanístico, de conflitos normativos, cuja solução me parece que não venha seguindo a melhor exegese. Seja sob a ótica constitucional, o professor Pedro falou aqui nisso, né? Seja sob a ótica da interpretação da própria legislação. Há um sentimento, eu percebo isso, há um sentimento oportunista na interpretação. Pró a determinada defesa de um direito fundamental, que é o meio ambiente equilibrado,
que é um direito fundamental digno da maior reverência da nossa parte, mas não é absoluto. E muitas vezes colide com outro direito fundamental de igual hierarquia. Ou na própria interpretação da legislação infraconstitucional. E a legislação ambiental e urbanística é um poço de conflitos. Então, nós temos conflitos entre a Lei da Mata Atlântica e a Lei Complementar 140, entre o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica, e por aí afora, e a interpretação é sempre qual? A pró-meio ambiente. Chega-se a falar num inusitado princípio, entre aspas, porque para mim isso não é princípio, nem mesmo máxima, com todo respeito a quem pensa diferente, indúbio pró-natura, que virou mote hoje em dia de discursos ideológicos inflamados, mas que, se examinado a fundo, percebe-se que é um grande argumento de retórica. Por que indúbio pró alguma coisa? Eu não posso ter indúbio pró nada, porque eu não tenho direito fundamental absoluto. Então, professor, ouvir aqui do professor Adilson Dallari que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é mitigado, me enche de esperança, porque, evidentemente, isso não se aplica, esse princípio, essa máxima, não se aplica a casos de conflitos entre os direitos fundamentais. Porque, senão, o princípio da privacidade, para ficar num exemplo raso, o princípio da privacidade sempre cederia diante do direito à informação, porque a privacidade é individual, a informação é pública. Ora, então nós não podemos ter uma postura que, a priori, opta em prol de um direito. Porque se alguém defende indúbio pró-natura, outro alguém pode defender indúbio pró-desenvolvimento econômico. Ou indúbio pró-dignidade humana, ou indúbio pró-qualquer coisa, porque vale tudo. Eu cheguei a ver com grande perplexidade, num voto proferido num tribunal respeitado, a invocação do princípio indúbio pró-natura em matéria penal. E aí eu fico a me perguntar como o indúbio pró-natura convive com o indúbio pró-réu. Como? Como se compatibiliza isso? E nós temos visto, e eu estou caminhando para o final, doutora Rod, para possibilitar os debates, nós temos visto a criação de institutos. E, professor Adilson, Vossa Excelência é, antes de um grande professor de direito urbanístico, um grande administrativista, respeitado por todos nós. E eu fico me perguntando o que um administrativista pensa da figura criada pelo direito ambiental brasileiro, intitulada, aspas, autorização para o licenciamento ambiental. Porque nós todos que estudamos direito administrativo aprendemos, pelas suas obras, do professor Eli, que o ato administrativo ou é autorização ou é licença, cada qual com as suas características. De repente, vem o artigo 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e cria essa figura estapafúrdia, com todo respeito, que é a autorização para o licenciamento. E pior, o ato que é precário condiciona o processo que vai gerar o ato vinculado e definitivo. Ou seja, está tudo errado. E será que ninguém enxerga isso? Não, mas é pró-meio ambiente. Como pró-meio ambiente, eu estou condicionando um processo de licenciamento a um ato expedido por outro ente da federação e o pacto federativo, como fica, né, nisso tudo, se não há hierarquia entre os entes da federação. E até se houvesse tempo, eu falaria nessa recente instrução normativa do ICMBio, número 10, da semana passada, que é outra barbaridade, professor Adilson. No Brasil, nós temos, não bastam as resoluções do CONAMA, agora tem instrução normativa criando restrição ao exercício do direito de propriedade. Instrução normativa. O ato mais baixo da pirâmide está criando direito, criando exigências. E sabe do que mais? Só para fazer um comentário sobre essa indigitada IN, número 10, tem uma figura lá chamada ciência, porque aqui nós criamos de tudo. Tem ciência, tem anuência,
tem autorização para licenciar, tem de tudo. Ciência. A ciência, o que é? É ir lá e dar ciência, certo? Não. A instrução normativa diz que só se considera ciência se tiver o preenchimento de uma série de requisitos, a elaboração de estudos para dar ciência. Então, não é só ciência. Só que isso não está em lei nenhuma. Assim, ele está regulamentando uma resolução do CONAMA. E aí nós estamos no império do absurdo, nós estamos no teatro do absurdo. E nós não podemos, nós advogados em especial, porque esse discurso que eu estou fazendo aqui, essa exposição, em alguns fóruns eu poderia ser apedrejado, é até bom que seja virtual. Só que nós não podemos, no ambiente da advocacia, nos calar. Nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação, e é isso que eu tenho visto. Que as pessoas, isso está ficando igual a mentira, de tanto repetida, ela se torna verdade. Até o Supremo vir dizer, não tem indúbio pro natura, como disse no julgamento das ADINs do Código Florestal. Não existe indúbio pro natura. O Supremo disse, como disse que não é princípio da proibição do retrocesso, tem que conviver com o princípio democrático. Se nós temos um Congresso Nacional, por pior que ele seja, ele é investido dos avanços e retrocessos na legislação. Não é o judiciário que vai dizer o que vale ou não vale. Não, a lei, se a lei é boa, boa para quem? Para o segmento que eu defendo, para o direito fundamental que eu defendo, aí ela pode ser aprovada, do contrário, ela é inconstitucional porque representa um retrocesso. Ora, com todo respeito, será que ninguém enxerga o que está evidenciado aí? E, por fim, para concluir, eu mencionei aqui rapidamente, nós temos uma figura chamada anuência. Anuência na autorização de supressão de vegetação de Mata Atlântica. Ou seja, o órgão estadual autoriza, mas a autorização não vale nada. Não vale nada porque ela tem que ser submetida à anuência do IBAMA. Que isso? Onde é que fica o pacto federativo aí? Que um ente da federação está se submetendo o seu ato, expedido com base na sua atribuição constitucionalmente assegurada e legalmente, e para o qual ele está legalmente investido, aquele ato não vale nada até que receba a anuência de um outro ente da federação. Então, meus caros colegas, eu peço desculpas, estou concluindo, quer dizer, todos os pontos controvertidos, isso que eu não falei, nenhum dos pontos controvertidos que eu tinha listado. Nós teríamos inúmeras outras questões para tratar aqui, envolvendo o direito ambiental, envolvendo o direito urbanístico, mas só as brechas que foram dadas pelos meus colegas já fizeram com que eu pudesse aqui me manifestar, e peço desculpas se fui muito contundente, se extrapolei o tempo, acho que estou aí um pouquinho... Eu peguei os 2 minutos do Pedro ali e coloquei no meu... A amizade tem dessas coisas. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu devolvo a palavra à presidente. Parabéns, doutor Marcelo, pela sua brilhante exposição. Acho que, se dependesse do que você traz na mala aí de questões, a gente pode ficar até meia-noite, né? Mas vamos aproveitar, e eu gostaria de repassar aqui, tem em torno de 3 perguntas por expositor. O professor Dallaire já ganhou um pacote de perguntas do doutor Marcelo e do doutor Pedro, e tem mais algumas para ele aqui, doutor Dallaire. Lei da liberdade econômica no direito ambiental. O PSDB acaba de propor uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que a lei da liberdade econômica, no que se refere ao licenciamento ambiental, é extremamente atentatória à conservação ambiental, porque admite aquele licenciamento em decorrência da omissão da autoridade. Então, o nosso público gostaria de ouvir a sua manifestação. Para o professor Dallaire ainda, tem a questão que já foi posta, né, do licenciamento por compromisso. Qual seria a sua visão? E ainda uma outra questão, que é essa que foi posta, que é a questão das autorizações, que o professor Marcelo já bem colocou, e eu só estou referindo ela porque ela está embutida numa outra pergunta de uma pessoa que fez a pergunta para o senhor. E a última pergunta seria: como o senhor vê o zoneamento de APP em descompasso com as características ambientais do lugar? Isso acontece muito em plano diretor. A região não tem característica de área de preservação permanente, mas o município resolve pintar a área e dizer, agora ela virou uma área de preservação permanente.
Com a palavra, o senhor, eu imagino que aqui, vamos ver se a gente consegue falar em 5 minutos, porque ainda temos mais um conjunto de perguntas bastante quentes dos nossos demais expositores. Obrigada. Vamos tentar ser o mais objetivo possível para poder responder mais questões. Eu fiquei surpreso aí com relação à lei de liberdade econômica, porque, na minha visão, ela foi muito pobre no tocante às questões de licenciamento urbanístico e ambiental. Ela trata muito mal. Eu participei de uma obra aí coordenada pelo professor Sérgio Ferraz sobre a lei de liberdade econômica e tive que escrever exatamente sobre as questões urbanísticas. Eu fiquei numa situação terrível, porque ela é muito pobre nisso. Então, tive que usar a criatividade para poder falar alguma coisa. Então, não acho que é excesso, não. Acho que é escassez. Quanto ao licenciamento, né, compromisso, eu vejo isso de uma maneira muito boa, porque o grande problema que nós enfrentamos ao longo do tempo é o princípio da desconfiança. Então, aquela oposição rígida de interesses, quer dizer, quem pede alguma coisa, em princípio, está mal intencionado, quem enganar ou levar uma vantagem. Enfim, eu acho que a gente tem que substituir esse princípio da desconfiança pelo princípio da confiança. Quer dizer, em princípio, a pessoa está certa. E se não estiver, se não for fiel ao compromisso assumido, deve ser duramente penalizada, mas não a priori. Não obstaculizada a priori, para evitar que talvez, possivelmente, venha a ter um compromisso, um comportamento irregular. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, valorizar mais o princípio da confiança recíproca. E, por último, a questão do zonamento das APPs. Eu sempre me preocupei com o excesso de normas restritivas por causa do desastre que acarreta. Eu moro em São Paulo, mas eu sou do interior. Terra Negra, uma cidade aqui perto de São Paulo, na região de Campinas. Tenho ido com frequência e atravesso a periferia. E todas as vezes que passo pelo aquele caos urbano, com aquela ocupação totalmente desordenada, insalubre, maluca, eu fico indignado. Agora, por que isso aconteceu? Por causa do excesso de normas a respeito da edificabilidade. Especialmente nessas áreas que estão na Serra da Cantareira, a proibição era tamanha que o dono da terra não podia fazer nada. Então, o que isso acarretava? Invasão. Invasão e ocupação. Ocupação totalmente desordenada e irracional. E para resolver o problema, ficou pior ainda, né? Resolver um problema imediato, mas criou um problema muito maior, que é a questão do direito de laje. Então, o que você observa na periferia é uma ocupação de áreas de proteção ambiental, de proteção permanente, que simplesmente foram invadidas e totalmente deterioradas. Então, simplificando as coisas, na minha visão, a gente tem que ser menos ambicioso no tocante à legislação. Nós temos, sim, falta de uma legislação nacional em matéria de direito ambiental. E também com essa preocupação do ambiente urbano, deixo claro isso. E eu acho que a gente tem que atuar aí da mesma maneira que nós, administrativistas, atuamos no campo, por exemplo, do processo administrativo. Eu fui convidado para integrar uma comissão destinada a preparar um código de processo administrativo, como existe na Europa, especialmente em Portugal, na França. Quer dizer, um instrumento que resolveria todos os problemas de processo administrativo. Mas a minha opinião, que acabou sendo aceita,
foi no sentido que a gente não tinha tradição nenhuma de processo administrativo. O Brasil, nos séculos de existência, nunca teve uma legislação de processo administrativo. Então, o que era necessário fazer? Fazer um conjunto de regras cuidando daquilo que fosse absolutamente essencial, sem detalhes, porque primeiro nós precisamos vender a ideia de um processo administrativo razoável, que chegue ao fim e evite a burocracia. Eu acho que algo semelhante é preciso fazer no direito ambiental. Nós não podemos ter a ambição de resolver todos os problemas, mas se nós tivermos algum delineamento, algum rumo, algum sentido no principal, já seria um grande avanço. Obrigada, professor. Excelente a sua exposição, viu? Nos dá bastante conforto, né? Nos dá esperança, como disse o doutor Marcelo Dantas. Eu tenho umas questões aqui para passar para o doutor Pedro. Doutor Pedro, como você vê a questão da polêmica do topo de morro? A gente teve uma avaliação aqui, né, no nosso ambiente de advogados da área de direito ambiental, de que o novo Código Florestal reduziu a aplicação, e agora o Ministério Público vem fazendo um entendimento que ampliou, especialmente porque está considerando diversas elevações como áreas isoladas, e, portanto, ele considera um nível de avaliação, que seria o correspondente no ambiente, na topografia ondulada, o ponto de sela. Então, a gente diminuiu a quantidade de ponto de sela e começa a considerar o nível do mar. É o que acontece, por exemplo, em relação a todas aquelas montanhas da Garopaba, né? Então, como você vê essa questão do topo de morro, esses conflitos gerados de interpretação, que são bastante abertos? Uma segunda pergunta seria: o REURB seria viável para aquelas casas ditas de veraneio? Porque essa também é uma polêmica que está ocorrendo no âmbito da exegese, né? Ainda para o doutor Pedro, acho que essas seriam as perguntas, e tem uma pergunta que seria também para o doutor Pedro, muito na área de urbanismo, o município de Florianópolis, ele está aprovando um código de obras que prevê a demolição sumária das edificações em áreas de preservação permanente. E houve uma polêmica na Câmara de Vereadores, né? Então, como você vê? Eu estou fazendo essa pergunta para o doutor Pedro, mas depois os demais expositores que puderem falar, se quiserem comentar esse assunto, também fica à vontade. Vou aproveitar para não causar perda de tempo, também as perguntas que eu direcionei aqui para o doutor Marcelo Dantas. Doutor Marcelo, a criação de unidades de conservação não indenizadas, né? Elas, como elas ficariam face aos princípios constitucionais, por exemplo, de defesa da propriedade privada, ou seja, cria-se uma unidade de conservação, não indenize, e a partir dali é um congelamento do direito de usar usar aquela propriedade conforme é o previsto, o planejado, né? É um congelamento. E uma pergunta nesse tema seria: a RPPN seria uma saída para aqueles proprietários que têm o desejo de aderir e assim se livram da mão do Estado, dizendo como que ele tem que cuidar da propriedade? Uma outra pergunta, ela já vem sendo presente nos debates que a gente faz: como você vê a questão da perda de terras por avanço do mar, e a gente tem o caso do Campeche, em face do direito ambiental, ou seja, o poder público deveria intervir, ou não seria o caso fazer uma intervenção que o mar levou, né? E aí a gente o proprietário arcaria com esse ônus. E uma última pergunta, essa também é bastante quente, é a Lei da Mata Atlântica, né? Os órgãos ambientais vinham aplicando a Lei da Mata Atlântica e interpretando ela junto com o Código Florestal tranquilamente. Eis que o ministro do Meio Ambiente resolveu acolher uma manifestação do próprio MMA, dizendo que aplicariam-se conjuntamente Lei da Mata Atlântica e Código Florestal no que concerne, evidentemente, a questão da área consolidada, e aí teve uma discussão muito forte e o MMA acabou voltando atrás. Como você vê essa interpretação? Eu vou passar a palavra ao doutor Pedro, depois ao doutor Marcelo, e se a gente conseguir um tempinho ainda, vamos repassar a todos vocês, caso queiram fazer alguns comentários sobre essas perguntas todas lançadas. Doutor Pedro, a palavra está com você. Bom, em relação ao topo de morro, esse é um dos
temas do momento aqui em Florianópolis, né? Os recorrentes, assim, que fazer com essa questão. O que a gente tem aqui? A gente tinha topo de morro definido como área de preservação permanente por um ato regulamentar. Era a Resolução 303 de 2002 do CONAMA. Né? É isso que definia a partir de quando começa a se contar a elevação, a altura mínima da elevação e a porção dessa elevação que era considerada topo de morro, né? Que era o terço final. Pois bem, se eu não me engano, o município de Florianópolis não entra na minúcia, ele fala que topo de morro é considerado área de preservação permanente. Então, se aplicava, até não haver um regulamento próprio, né, um regulamento legal sobre esse assunto, se aplicava aquela definição do CONAMA para efeito de definição das áreas de preservação permanente aqui em Florianópolis. O problema é que o Código Florestal, nesse ponto específico, me parece que é inequívoco. Aliás, a minha opinião é que ele revogou inteiramente a Resolução 303, mas para quem advoga a possibilidade ainda de manutenção de algum ponto da Resolução 303, em virtude da ausência de incompatibilidade com o Código Florestal, nesse ponto específico, essa possibilidade é descartada. Por quê? Porque a lei agora, ela trouxe lá, ela tomou do ato regulamentar do CONAMA essa incumbência de definir os requisitos legais para a qualificação de determinado espaço como área de preservação permanente em função do topo de morro. Então, agora, me parece que a uniformização que foi atribuída no plano federal, ela vale no lugar daquela do CONAMA. Não vejo saída do município de Florianópolis a aplicar aquele entendimento que era veiculado antes na Resolução 303 de 2002 do CONAMA. O município de Florianópolis poderia aprovar uma legislação sendo mais restritivo do que o Código Florestal na esfera federal? Essa é uma pergunta que a gente vai ter entendimento para os dois lados. Há quem defenda que sim, os entes federados podem ser mais restritivos do que a União nesse tema. Há quem defenda que não, que isso não está escrito em lugar nenhum e que essa é uma máxima que sequer o Supremo Tribunal Federal acolheu em outros julgados paradigmáticos no direito ambiental. Tentativa de estados de proibir, por exemplo, o emprego de agrotóxico, né, na produção rural foi vetada pelo STF, apesar de ser mais restritivo em termos ambientais do que a legislação federal. Enfim, uma série a questão das queimadas, né, um recente precedente importante, diante de uma tentativa de um município, salvo engano, de proibir queimadas de palha de cana-de-açúcar no seu território, e o STF dizendo que, olha, que nesse ponto específico a legislação municipal era inconstitucional porque o encaminhamento dado pelo Estado era bem razoável. Então, assim, depende do referencial e da corrente interpretativa que vai se aderir. Eu confesso que eu me sensibilizo muito com um argumento que diz que se a intenção da legislação foi empregar um tratamento uniforme para todo o território federal nesse ponto específico, derrogando expressamente uma regulamentação infralegal que antes vigia e agora adotando outros parâmetros, não deveria os municípios, sem uma justificativa plausível, ser contrário. Né? E aqui eu fundamento essa posição a partir da própria leitura do que a Constituição determina. No âmbito da legislação concorrente de proteção do meio ambiente, a legislação supletiva dos estados e municípios ela vigora enquanto não sobrevier uma federal tratando daquele assunto, quando norma direta sobre esse assunto. Então, me parece que essa é uma saída bem razoável. Em relação à REURB, eu acho que a gente tem que distinguir duas questões. Né? Uma coisa é o que parece ser a intenção da legislação da REURB. Me parece que ela não veio para atender essa demanda aí de casas de veraneio. Me parece que não era essa a ideia. Outra coisa é o que foi positivado. O que está positivado lá é a REURB especial, né? E ela não coloca como uma exigência necessária ter problema de irregularidade também ou exclusivamente fundiária, né, de titulação. Não, pode ser só irregularidade ambiental, sim. Então, ela seria, hipoteticamente falando, aplicável àquelas casas, porque senão se enquadraria numa outra hipótese, que era a REURB S. Né? Então, bom, esse é um problema ainda que os tribunais vão ter que se pronunciar, eu entendo que dá, mas eu reconheço que pode ser um pouco distante da intenção do legislador nesse tópico específico.
E, por fim, em relação à demolição sumária, o que a gente tinha? Até hoje a gente tinha um regramento, tem um regramento, veiculado no Decreto Federal 6514, a respeito dos requisitos para demolição. Né? E um deles lá é a casa não estar habitada para fins de moradia. Os municípios eles aplicam de forma indistinta e até municípios e estados até por vezes indiscriminado o decreto federal como se uma norma regulamentar do seu próprio ente federado fosse. Quando o decreto federal, a meu ver, a princípio, ele se restringe ao âmbito da União, porque é o chefe do Poder Executivo Federal regulamentando a norma, né? E como bem colocou o professor Marcelo, por conta da autonomia dos entes federados, o chefe do Executivo da União não poderia dizer como o chefe do Executivo estadual e municipal devem se portar. Né? No entanto, há quem defenda que essa norma, que o decreto, ele assume a característica de uma norma geral em matéria ambiental, não lei em sentido estrito, mas norma geral. É uma visão um pouco, né, vamos assim colocar, um pouco criativa, ou né, não ortodoxa das coisas. Independentemente disso, eu acho que a controvérsia a respeito dessa proposição do município repousa no fato de que a demolição, por excelência, é uma sanção administrativa. Né? E a sanção administrativa, como ensina o professor Dallari no seu clássico processo administrativo, escrito em coautoria do professor Sérgio Ferraz, ela deve ser produzida, se for o caso, depois de respeitar a ampla defesa e contraditório, porque, inclusive, nos processos administrativos, são incidentes garantias processuais penais e penais que foram, historicamente, consagradas e estabelecidas para a proteção do indivíduo contra o Estado. Então, se o Estado quer aplicar uma sanção, no âmbito administrativo, ele ainda assim tem que respeitar a ampla defesa, contraditório, e aqui é que reside a controvérsia. Em se considerando a demolição de fato uma sanção, ela não tem como ser aplicada antecipadamente, principalmente sem oportunizar o particular a defender, por exemplo, proporcionalidade da medida, né? A possibilidade hipotética de regularização dessa intervenção, porque se há possibilidade hipotética de regularizar, a demolição já se mostraria desproporcional e excessiva em função do bem que se pretende tutelar, do bem jurídico que se pretende tutelar. Eu alcanço aquele mesmo resultado permitindo a correção da irregularidade formal. Então, assim, pode ser complicado. Imagina um município demolir depois, ao fim do processo administrativo, ou eventualmente até depois de uma discussão judicial, reconhecer que aquela demolição foi indevida, foi precipitada. E agora? Né? O que fazer nesses casos? Então, é um assunto controverso por sua própria natureza, eu não saberia, sem ler a proposta, a proposição, como que está sendo enquadrado, o regime jurídico dessa iniciativa está sendo enquadrado, se de fato se considera uma sanção administrativa ou outro tipo de providência acauteladora do bem ambiental, eu não saberia me dizer, né, eu não saberia dizer como me posicionar nesse assunto. Mas, enfim, eu acho que as três perguntas são dificílimas. Obrigada, doutor Pedro. Só um esclarecimento. Sim, o projeto de lei, a proposta é que ela seja as medidas acautelatórias, né? Não é para toda e qualquer situação. Seria principalmente em casos de áreas públicas que notoriamente não tem como regularizar, ou em casos de notória área de preservação permanente. Então, mesmo assim, mesmo é notório o poder público, mas não é particular, né? E aí, nesses casos, não tem jeito, né? E sempre existe uma zona cinzenta. O direito ambiental é mais de 50 tons de verde, né? A gente entende a intenção do município, né, em evitar a perpetuação e a consolidação do dano, mas também tem um pouco de reservas em relação a um possível efeito colateral. Obrigada, doutor Pedro. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Temos quanto tempo, doutora Rodi? Olha, como a gente começou 9 minutos atrasados, a gente ainda tem aí uns 5 minutos para você e depois ainda para quem quiser se manifestar, poder falar um pouquinho. Eu espero isso se não trancarem a gente, mas a priori é isso. Não, tá ótimo. Então, eu tenho 1 minuto para cada pergunta, rigorosamente. Eu queria dizer, as perguntas também muito boas, todas elas, e queria também assinar embaixo daquilo que tudo que o Pedro falou, concordo em gênero, número e grau. As minhas perguntas, a mim dirigidas, né? Então, a gente teve a primeira das unidades de conservação. Lamentavelmente, é uma prática do Brasil
a criação da unidade de conservação sem seguir o roteiro constitucional, que é muito simples. Pode desapropriar? Sim, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Coisas que eu, na minha modesta carreira jurídica, nunca vi. Não sei se o professor Adilson já viu. As duas, a prévia e a justa. Eu poucas vezes vi a prévia. Nas vezes que eu vi a prévia, ela jamais foi justa, o que sempre obriga o particular a discutir o valor da indenização por vários anos. Agora, efetivamente, eu acho que é um descalabro você impor uma restrição ao direito de propriedade. Da noite para o dia, aquele particular tem completamente esvaziado o conteúdo econômico do seu direito de propriedade, ele passa a ser um ilegal, um clandestino, e ele não é indenizado por isso. Porque, na verdade, é um ônus excessivo que é carreado ao particular. O ônus é decorrente da preservação ambiental? Muito bem. Só que precisa indenizar para que ele possa se mover para outro lugar. Isso, no Brasil, infelizmente, virou a regra. É o que os americanos chamam de paper parks, né? Os parques de papel, que são aqueles parques que são as unidades de conservação que são criados, mas efetivamente não são implementados. As RPPN seria uma solução? É a continuação da pergunta? Olha, infelizmente, também aqui nós sofremos com um grande mal. A RPPN é um instrumento formidável, é um instituto formidável, uma unidade de conservação que rigorosamente premiaria o proprietário que se dispusesse a doar aquela propriedade para a coletividade, mediante o quê? Mediante alguma remuneração por isso. Agora, no Brasil, além da isenção de ITR, o que mais ganha alguém para criar uma RPPN no seu imóvel? Então, na verdade, deveria ganhar uma medalha, um busto em praça pública, o sujeito que faz isso. Né? Porque o que ele vai ganhar, muito provavelmente, é a inimizade dos herdeiros, né? Porque ele é gravada com perpetuidade a restrição, e o poder público não incentiva. Estamos muito longe, infelizmente, de um regime de pagamentos por serviços ambientais, de aplicação do princípio do protetor-recebedor. Questão do avanço, né, do mar sobre terras privadas ou sobre áreas que são objeto, né, que são edificadas. Eu acho que a solução para... Aí a pergunta é se o poder público deve intervir. Eu acho que depende. Eu penso que a solução para esses casos é a REURB. E a REURB é um outro tema, e o Pedro mencionou muito bem aqui, é um outro tema altamente controvertido. E na REURB nós enfrentamos aquilo que o professor Adilson mencionou, o princípio da desconfiança. Estou anotando tudo aqui como bom discípulo, como bom aluno. Realmente, no Brasil, algumas coisas são assim, sou contra. Depois eu vou ver por quê. E foi o que aconteceu com a REURB. Não com a REURB original, lá do Minha Casa Minha Vida, porque essa era de interesse social somente. O problema foi a REURB de interesse específico, que até hoje é. Existe um preconceito brutal contra a REURB de interesse específico quando o legislador fez a distinção que tinha que fazer. E aí a resposta a essa pergunta, em rápidas palavras, é sim, o poder público deve intervir se a ocupação é de baixa renda, REURB de interesse social. Se a ocupação é de interesse específico, pessoas de poder aquisitivo elevado, é REURB e aí quem paga é o beneficiário. Mas acho que simplesmente ignorar a realidade da lei é um desserviço. Sobre a segunda residência, Pedro, não há na lei nada, absolutamente nada que diga que não cabe REURB para a segunda residência. A REURB de interesse específico é para isso, é para esse tipo de caso, é para esse tipo de situação. Então, nós temos que parar com essa visão distorcida da lei. A lei veio e disse... Isso me lembra, professor Adilson, um jurista espanhol que viveu na América Latina, fez a sua carreira aqui, Sebastián Soler, que tinha uma frase belíssima. Uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que eu gostaria que ela dissesse. Bom, no direito ambiental nós vemos muito isso. O sujeito não gostaria da REURB, ele tem raiva da REURB, mas a REURB está na lei. E a lei não foi declarada inconstitucional, então ela vale. E, por fim,
Mata Atlântica versus APP. Realmente, acho que a doutora Rod foi muito feliz ao dizer o que motivou tudo isso foi o ato do Ministério do Meio Ambiente, após a reunião de 24 de abril. Não fosse isso, eu só vejo uma interpretação possível. A APP é APP em qualquer bioma. APP é APP no Cerrado, na Caatinga, na Amazônia Legal e na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, eu vou ter o regime da APP regido pelo Código Florestal, porque é quem rege a APP. E rege a APP para tudo. Rege as regras sobre a APP e as exceções. Então, se eu tenho um regime para a área rural consolidada, um outro regime para a área urbana consolidada, é evidente que essas normas se aplicam ao bioma Mata Atlântica como se aplicam ao Cerrado, ao Pampa. Então, eu, com todo respeito, não concordo, não vejo aí conflito normativo. Olha, eu, no meu livro, na minha tese de doutorado, eu examinei diversos conflitos normativos, vários deles entre essas duas leis, porque acho que existem. Por exemplo, a proteção ao manguezal, que uma hora é Mata Atlântica, outra hora é APP. Aí nós temos um conflito. Aqui nós não temos conflito algum. Aqui nós temos uma lei sobre APP aplicável, sim, ao bioma Mata Atlântica, a Caatinga e a todos os demais biomas, é a minha modesta opinião. Com isso, eu acho que eu respondi todas. Sim, então Marcelo respondeu com muito brilhantismo e é muito interessante nessa questão do REURB, né, do interesse social, não. Nós tivemos um caso muito interessante para examinar, que é o seguinte: por conta de alguns indivíduos que vendiam água, a assistência social do município considerou que eles já não eram mais o pobre típico, né, o pobre jurídico. Então, olha a dificuldade. Eles precisam ter 50 mais 1 de pobre jurídico. Como eles foram até inocentes, porque muitas vezes fica até com vergonha de dizer quanto que recebe, não, eu vendo água, eu ganho mais que 3 salários mínimos. Quando foram fazer os cálculos, o que aconteceu? A gente diminuiu a quantidade de pobre jurídico. Então, para a gente ver, isso dá uma ideia de que na área ambiental, em qualquer área, a gente não tem 1, 2, 3 tons, né? A gente tem muitos tons. E quando a gente se coloca, diz assim, esse é do bem, esse é do mal, esse maniqueísta enganoso, né? Eu vou só fazer um último adendo, sofisticar um pouco a minha resposta. Eu não tinha me dado conta que a pergunta se referia à casa de veraneio enquanto segunda residência, então eu concordo integralmente com o que o professor Marcelo coloca, não há essa distinção na lei. Eu tenho um pouco de reservas em relação à eventual regularização de implantações que sabidamente foram feitas em local protegido. Né? No entanto, não teria nenhum tipo de ressalva em aplicar ou reconhecer a validade da aplicação da REURB para regularizar principalmente ocupações que, com o passar do tempo, se reputou colocadas ou implantadas, estabelecidas em local que se entendeu depois por protegido, como protegido, mas que à época da implantação não se tinha essa percepção, se tinha como lícito, por exemplo. Né? Então, acho que a REURB viria justamente para resolver e mitigar ou tentar suavizar esse tipo de conflito. Agora, não, né, para legitimar ocupações que aí já pode ser um pouco... Enfim, é muito complexo também. Eu vou passar... Estamos ganhando 3 minutos para encerramento do painel. Eu vou passar para o doutor Pedro, que é o nosso convidado, né? E depois, se algum colega quiser, eu vou pedir para se manifestar, eu vou pedir para colocar ali no chat. Vou passar ao doutor Dalari, para se manifestar, que é o nosso professor convidado. Professor, a palavra é sua. Olha, nesse minuto final aqui, eu só quero agradecer o convite que me foi feito e reitero que foi um prazer enorme ouvir tantas opiniões muito consistentes e algumas boas divergências. Ora, o que eu sempre levo em consideração é que direito é divergência. Direito é divergência. Toda norma jurídica comporta uma pluralidade de interpretações. Então, diferentes pessoas podem chegar a conclusões diferentes corretamente, dependendo do que toma como referência, como princípio, como ponto de partida. Então, é muito importante
que se façam debates como este aqui, para buscar os pontos de convergência e, em cima deles, poder avançar. Então, cumprimento realmente a Ordem dos Advogados de Santa Catarina e os colegas com quem, garanto, aprendi bastante. Professor Adilson, muito obrigada pela sua participação. O senhor brilhantou muito o nosso evento. Agradeço ao doutor Pedro Niebuhr também pelas suas contribuições, pela forma franca com que fala, né? E agradeço também o professor Marcelo Dantas, que com seu entusiasmo nos deixa assim confortável, né? Porque a gente tem essa indignação que ele demonstrou aqui dentro do nosso escritório e dá a sensação, será que sou eu que sou assim, né? Então ele consegue passar um pouco da sua solidariedade e ele fica solidário à nossa dor no cotidiano do escritório. Como já estamos sem tempo, eu infelizmente vou ter que encerrar, fico realmente com muita pena de fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai perder o nosso canal de contato. Então, minha gratidão a todos vocês que abrilhantaram muitíssimo o tema de questões controvertidas do direito ambiental. Obrigada, boa noite.